Oi, gente. Márcio França acusou de forma indireta o João Dória na recente operação policial que ele, Márcio França, foi submetido de busca e apreensão. Eu vou trazer os detalhes no vídeo de hoje. O que acontece é o seguinte, o Márcio França está dizendo que essa operação policial contra ele teria motivação política de gente como ele disse, que está com medo de perder as eleições. Vamos lembrar o que aconteceu recentemente com Ciro Gomes e Cid Gomes, que também existe essa suspeita forte de terem sido ações policiais que visam desconstruir essas pessoas enquanto lideranças políticas, colocá-las sobre a sombra de corrupção, não é? Se as acusações têm legitimidade ou não, eu não posso afirmar, mas a percepção que eu tenho dessas acusações tem um caráter político provável. É claro que se as evidências no futuro mostrarem culpabilidade dessas pessoas, a gente vai indicar, mas por enquanto isso não está evidenciado. E aí o Márcio França fez essa acusação. E a dimensão espetacular da operação policial também foi criticada por Lula e Haddad. Porque essa dimensão espetacular visa justamente o impacto político, não é? O Márcio França disse o seguinte, que para ele começaram as eleições, sem citar nomes, mas claramente se referindo ao João Dória e o Rodrigo Garcia, né, o João Dória que é pré-candidato à presidência e o Rodrigo Garcia pré-candidato ao governo do estado. Ele disse que a operação é política e foi desencadeada por determinadas autoridades com medo de perder as eleições. Começaram as eleições de 2022, uma operação política, não há outro nome para uma atrapalhada por falsas alegações que determinadas autoridades, entre aspas, com medo de perder eleições, tenham produzido os fatos ocorridos nessa manhã na minha casa, né? E esse cunho político eleitoral é o que ele está afirmando, né? Ele reafirmou que toda operação policial tem nome, essa é uma operação política e não policial, ela é evidentemente de cunho eleitoral, político-eleitoral. Não tem ou tive qualquer relação, ele está se defendendo, né? Não tive qualquer relação comercial ou advocatícia com as pessoas jurídicas e físicas que são alvo da investigação. No fundo, o que ele está dizendo aqui é que tudo bem, tem uma investigação, mas por que estão fazendo busca e apreensão na casa dele se ele não tem relação comercial ou advocatícia com essas pessoas? Se o que ele está dizendo é verdade, fortalece a aparência de que ele teria sido incluído na investigação para que isso impactasse ele politicamente, né? Ele acrescenta, é lamentável que se comece uma eleição para o governo de São Paulo com essa cena de abuso de poder político. Já venho há tempos alertando para um grupo criminoso em São Paulo que tenta me impedir de expressar a verdade. Sabem que não compactuo com eles, que eles querem tomar conta, né, do estado de São Paulo, se depender de mim não vão conseguir. França lembrou que não é alvo de nenhuma operação, pois sou advogado particular, não tenho relações nem vínculo com serviços públicos, não tenho relação com a área médica ou de saúde. Tenho 40 anos de vida pública, não respondo a nenhum processo e tal. Está se defendendo, né? Ao final, o ex-governador, que é pré-candidato ao governo, afirmou: só deixarei de ser governador de São Paulo se o povo paulista não quiser. Não tenho medo de ameaça ou de chantagem. Em 40 anos de vida pública, já fui muitas vezes difamado, injustiçado, nunca condenado. E encerrou: aliás, já enfrentei adversários muito mais qualificados. Já deu uma cutucada no Dória, né? Não vão ser os meus atuais concorrentes notórios mentirosos que me farão recuar. Quando ele fala notórios mentirosos, ele está falando do João Dória, porque o João Dória disse que não seria candidato ao governo do estado, assinou lá um texto dizendo que não seria candidato, jurou em nome do pai e tal, e desfez todas as juras, né, para poder ser candidato, e porque é aquele pessoal do topa tudo por poder, não é? Qual é a operação? Ele sofreu um mandato de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo na manhã dessa quarta em vários endereços ligados a ele. A investigação apura um suposto esquema criminoso de desvio de recursos da área da saúde. Por isso que ele disse que não tinha nada a ver com a área de saúde, né? O médico Cláudio França, irmão do governador, é um dos alvos da operação, que está sendo desencadeada em pelo menos 30 locais da capital, litoral e interior, em endereço da família França, e também de ex-funcionários de organizações sociais, empresários e médicos. A investigação apura peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação é acompanhada pelo Ministério Público e representantes da OAB. Olha, e tem algumas semelhanças, não é? No caso
o Ciro Gomes também era uma coisa envolvendo a família, o Cid Gomes estava envolvido, então tem alguns paralelos que a gente pode traçar com o que aconteceu lá com o Ciro Gomes. A minha posição sempre é muito clara. Se forem descobertas evidências de atitudes irregulares, as pessoas que cometeram essas atitudes ilegais devem ser punidas. Mas quando o poder público ele é utilizado de forma espetaculosa, aliás, como apontaram Lula e Haddad, tem essa reportagem aqui, eles trazem justamente isso. Olha só o que diz o Lula. Nossa Constituição é clara sobre a presunção de inocência, que se investigue tudo, mas com direito à defesa e sem espetáculos midiáticos desnecessários contra adversários políticos em anos eleitorais. Minha solidariedade para com Márcio França. E é isso, né? Essa dimensão espetaculosa, essa dimensão, ela tem um alvo. A mente dos brasileiros, tem muitos brasileiros que, ao ver uma operação policial desse tipo, elas pressupõem a culpa das pessoas. Ou seja, o que está na Constituição da presunção da inocência, nós, talvez pelo fato, e eu acredito que em grande medida pelo fato, de termos uma política muito corrompida, muitos partidos políticos corrompidos, a corrupção ser uma coisa estrutural na nossa vida política, muitos brasileiros têm o efeito oposto do que está da Constituição. Eles têm a presunção da culpa. Ou seja, quando alguém está investigado, mesmo que não seja apresentada nenhuma prova que aquela pessoa é culpada, muitos brasileiros pressupõem que aquela pessoa é culpada. Então, a operação policial, ela tem um impacto eleitoral porque ela faz com que muitos brasileiros imaginem, se está sendo investigado é porque tem culpa no cartório, então esse cara não pode receber voto, tem que ser oposto porque é um corrupto. Quando, na verdade, a postura correta é dizer, vamos aguardar evidências serem apresentadas. Aliás, eu aqui no canal falei da provável culpabilidade do Eduardo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro com o caso de funcionários fantasmas, porque eu estava baseado nas evidências. O próprio Bolsonaro admitiu que cuidava dos cachorros dele, se atuava num serviço particular, sendo remunerada para um serviço parlamentar. Isso é um crime. Isso é apropriação indevida de recurso público. E o próprio Bolsonaro admitiu. Então, quando eu acuso alguém aqui no canal, quando eu falo que alguém está envolvido em uma atividade de corrupção, eu estou me baseando nas evidências. Mas o grande problema desse tipo de operação é que ela está buscando as evidências, mas está usando de um espetáculo para já lançar uma visão negativa sobre os políticos que são alvos da operação. Quando, na verdade, você tem que, claro, buscar as evidências, mas você tem que fazer isso de uma forma... Não precisa desse espetáculo todo e não deve ter essa dimensão de só fazer essa investigação. É muito suspeito que essa investigação seja feita nas vésperas da eleição, quando nós estamos em ano eleitoral, ou quando estamos próximos a entrar em ano eleitoral, como foi o caso do Ciro Gomes e do Cid Gomes. Coisas antigas e feitas de forma espetaculosa levantam a justa, digamos assim, suspeita de que sejam investigações politicamente motivadas. É claro que a gente não pode afirmar com absoluta certeza, mas essa suspeita existe e é algo que também precisa ser investigado. Porque se ficar verificado se ficar evidente que as forças policiais estão sendo utilizadas para fins eleitorais, isso também é crime, e isso também tem que ser punido. É uma coisa realmente muito grave e que deve preocupar todos que defendem a democracia, né? Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Mais informações no comentário fixado, no início dos comentários. Um abração, gente.